Tomou o transfer ban, hein? O Corinthians tomou uma punição da FIFA. Se liga no que vai acontecer com os caras. Tem também proposta por Flaco Lopes e o Palmeiras aí praticamente já respondeu. E a final da Libertadores, onde será definida aí a final da Libertadores. Vamos junto. Aquele esquema de sempre que você já conhece. Você chegou nesse vídeo, já nos conhece. Likezão maroto, por gentileza. Deixa o seu like, que é muito importante pra gente. Você que não nos conhece, muito prazer. Eu sou o Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Erlan Dias. A gente comenta aqui notícias, acontecimentos, resenha, sempre de uma maneira muito leve aí, com entretenimento para vocês, que é assim que o futebol tem que ser, né? Fica até o final do vídeo. Se você curtir, aí sim você deixa o like e se inscreve no canal. Fechado, meus amigos? Vamos lá, direto e reto no assunto. Conmebol definiu o estádio aí que vai receber a final da Libertadores 2025. O campo escolhido foi o Estádio Monumental de Lima, capital do Peru, que é a casa do Universitário. A gigantesca arena aí tem capacidade para 80 mil pessoas, bem maior que a do Estádio Nacional de Lima, que comporta 45 mil pessoas ali, uma média. Essa vai ser a segunda vez que o Monumental recebe a grande decisão da Libertadores. A primeira foi em 2019, que foi Flamengo e River Plate, que os caras ganharam lá de 2-1. E a final de 2025 ela vai acontecer no dia 29 de novembro, em horário ainda a ser definido, tá? E quem ganhar se classifica tanto para a Copa Intercontinental 2025 quanto para o Mundial de Clubes 2029. Então, atenção aí, fica ligado para quem tem interesse, né, de ver o Mundial 2029. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, automaticamente já fica classificado para essa competição. Se eu não me engano, o Palmeiras joga lá quinta-feira, né? Não é, lá, é na quinta-feira que o Palmeiras joga lá. Preciso confirmar esse dado aí, mas eu acho que o Palmeiras já faz ali, amém, né? Um reconhecimento de gramado na quinta-feira. Então o Palmeiras enfrenta o Universitário já nessa quinta no estádio da final. Enfim, não tem muito para onde correr, né? Já foi Maracanã 2 vezes, já foi o Monumental do River. Eles estão trabalhando ali dentro com as opções, né? Bomboneira também já foi. O centenário, né, que o Palmeiras foi campeão também. Né, eu não sei como que é a questão da viagem, né, eu lembro que encheram de flamenguista lá, acho que eu arrisco dizer que teve mais flamenguista ali do que na final contra a gente, né, mas me parece um estádio bem interessante, essa questão parece aqueles estádios do Harry Potter, do quadribol, né, que ele é meio alto assim e tal. Mas é isso, tomara que a gente esteja lá, né? A gente já jogou contra o Universitário, não lembro que Libertadores, acho que foi de 21, né? Que a gente foi campeão. Acho que o primeiro jogo, se não me engano, foi contra o Universitário lá também, que a gente ganha no finalzinho. É isso, fazer reconhecimento do gramado agora. Eu tô torcendo muito porque o Universitário seja realmente um time muito estranho. Que já chega de emoção, velho. Já teve emoção demais da Copa do Brasil. Vamos ver se a gente tem pelo menos uma fase aí de oitavas mais tranquila, né? Mas da hora, para quem for viajar, inclusive, né, já é bom já ficar de olho já em estadia, essas coisas aí, porque na hora que o flamenguista, eu aposto que deve ter flamenguista já comprando. Os caras olham para a chave deles, os caras é otimista demais, já deve ter flamenguista já comprando isso aí. Mas diz aí, o que você achou? Vocês que nos acompanham aqui, gostou da escolha do palco da Libertadores? Tem alguma sugestão? Poderia ser em outro lugar? Deixa aí nos comentários. Lembrando que no ano passado, entre Botafogo e Atlético Mineiro, foi o estádio do River Plate. Então, realmente, os estádios sul-americanos eles são bem bonitos, né? Essa questão aí de beleza, eu acho que não deixa nada a desejar. Deixa aí nos comentários aí se você gostou da escolha. Se não, deixa uma outra sugestão aí. Que lugar que você acha que deveria ser a final da Libertadores? E agora vamos lá. O Corinthians não pagou e a... Oi, você tá falando aí? Não, minha única torcida aí, só para salientar, é de nunca escolherem o Allianz Parque para final. Minha torcida sincera, que nunca aconteça, porque a pressão que tem e a chance de um rival, acho que local nem tanto, mas enfim, outro brasileiro ganhar aí é muito grande, Deus me livre. Deixa quieto, também concordo com você. Enfim, Corinthians não pagou e a FIFA aplicou um transfer ban na dívida de 33 milhões pelo Félix Torres. Olha o que pode acontecer com os caras, fica vendo. É oficial, o Corinthians está punido pela FIFA por conta de dívida em relação aí ao zagueiro Félix Torres, sem cumprir aí o prazo determinado pela FIFA para o pagamento de 6,14 milhões de dólares, o que dá aproximadamente 33,2 milhões. O Corinthians estava devendo o Santos Laguna do México e o Corinthians está impedido de inscrever jogadores pelo período de 3 janelas de transferências. Então, é uma senhora punição, viu, meu amigo? Uma baita de uma punição.
os caras precisam regularizar o pagamento, obviamente, para tirarem esse transfer ban aí, né? O Corinthians ele tinha até ontem 23,59 de Brasília para acertar o pagamento do Santos Laguna, porque os atrasos ali é uma coisa comum, né? No Corinthians você pode constar com uma coisa comum, e é uma determinação imposta pelo atraso assinado em 2023, meu irmão, 2023, 2 anos já do acordo. E essa decisão ela foi referendada aí na última semana, né, pela Corte Arbitral do Esporte. E aí, se recebeu o valor, o Santos Laguna foi na FIFA e para aplicar a punição imediatamente para o Corinthians. E com isso, eles ficam impedidos de registrar jogadores até que eles façam a quitação do valor. Então, ou seja, a coisa ainda fica boa para os caras. Basta os caras pagarem, né? Que eles já perdem a punição. E o que acontece aqui? Eles podem pagar, fazer a quitação do valor, ou até que chegue aí ao fim o período de 3 janelas de transferência. Eles podem pagar e ter a liberação da punição, ou esperar 3 janelas de transferências, né? Então, o que acontece aqui? A diretoria dos caras trabalha no bastidores, né? Para um acordo com o Santos Laguna, para um novo formato de pagamento. Olha o time que não foi eliminado, meu Deus do céu, não tem como não ficar maluco, brother. A quitação aí de 6 milhões de dólares dentro do prazo, né? No entanto, estava fora de cogitação, muito porque a dificuldade financeira que os caras atravessam, né? Os caras não querem pagar 6 milhões à vista. Então, com a iminência de uma punição que vai deixar os caras sem poder escrever novos jogadores, a diretoria correu. Os caras fizeram uma safadeza ali, né? Um cambalacho para anunciar o Vitinho e registrar ele. Então, além da punição envolvendo a contratação do Félix Torres, o Corinthians ainda pode sofrer outras 2 punições em recurso à corte arbitral. Uma delas é o Rodrigo Garro. Os caras foram também condenados na FIFA, né, a pagar 3,6 milhões, 19, quase 20 milhões para o Tajeres, pela transferência dos caras, e tem uns juros ainda de 18% ao ano, de janeiro de 2024 até a data do pagamento. Então, essa punição aí, ela se estende a 700 mil dólares, né, algo em torno de 3,8 milhões de reais, que o Tajeres quer por causa dessas despesas operacionais. Tá parecendo um caso aí que a gente tá tocando para frente, né? As despesas operacionais. O clube aí, ele aguarda ainda a decisão da Corte Arbitral do Esporte também sobre o Matias Rojas, que foi levado em recurso ao tribunal na Suíça, depois da decisão da FIFA, que condenou os caras também ao pagamento de 40 milhões de reais só para o jogador, que rescindiu o contrato lá no início de 2024. E o valor da indenização corresponde ao tempo que ele teria que receber até o fim do vínculo com o Corinthians, que é junho de 2026. O cara recebeu o contrato cheio sem jogar. O cara colocou o burro na sombra. Olha, eu vou falar para você, como o time ainda continua funcionando, é um absurdo. E aí tem palmeirense, vai me desculpar, e a gente foi eliminado com um time desse desorganizado. Como que pode, né, cara? Como que acontece um negócio desse? Eu acho que ser eliminado por um time de Série C seria mais digno, né? Se um time de Série C que paga as contas. Mas, mano, o Corinthians brinca muito com a sorte, né? Porque, assim, eles ainda, igual esse ano passado, esse ano conseguiu no desespero montar um time competitivo aí e tudo mais. Mas, olha, eu imagino que Yuri Alberto, Garro e Memphis não vai durar muito tempo, né? Mas eu acho que o Memphis mesmo tem contrato só até ano que vem. Daqui a pouco saem esses caras aí, que hoje são os pilares. Eles, não sei até quando vai se transformar, mas, por exemplo, nessa janela trouxeram o Vitinho, mas não trouxeram o zagueiro, que acho que é a parte mais fraca do time, né? Então, meio que reforçou um setor que não precisava nem reforçar se olhar para o time dos caras. Em algum momento, e eles já estão hoje com o time, não tá longe da zona de rebaixamento, tá? Não acho que vai ser rebaixado esse ano, mas não tá longe. Então já é o segundo ano seguido que os caras estão ali, né, passando muito perto. Em algum momento eles vão estar com o time tão fragilizado que eles não vão conseguir se recuperar igual ano passado, né? Igual em algum momento isso vai acontecer, porque isso o Palmeiras já passou por isso, muitos times já passaram por isso. Você vai empurrando, quando você vai ver o melhor do seu time tá lesionado, aí o ataque seu é horrível, sua defesa você não consegue reforçar. Em algum momento, caso do seu time ser muito fraco, que já aconteceu com o próprio Corinthians, já aconteceu com o Palmeiras em alguns momentos, né? A gente tem exemplo, por exemplo, o São Paulo uns anos atrás aí, o Hernani chegou e salvou o time, mas aquele time ali era de rebaixamento, o cara salvou só nas bolas paradas. Uma hora não tem esse salvador, né? Uma hora dá ruim mesmo, de verdade. Eu acho que é só questão de tempo. Mas, infelizmente, né, especialmente no Brasil, você vê
Outro dia eu vi um comentário que é até engraçado, os caras estavam comentando do Ranieri, aí um corintiano comentou, vale cada centavo que a gente não pagou. O comentário é engraçado, mas Acha ele lindo, é né? alarmante. O cara acha bonito a parada, tá ligado? É bizarro, né? O lado bom que eu sempre falo, a torcida do Palmeiras é tão chata que hoje é até difícil enxergar o Palmeiras chegar no momento igual de tão chato que a gente é. E tem que ser chato nesses termos. O torcedor corintiano não tá nem aí, velho. Os caras eliminou a gente agora, ganhou o Paulista. Os caras, se o elenco aí do Corinthians ficar por mais 2 anos, esse elenco vai sentar nesse 2025 aqui por um bom tempo, porque os caras abraçam. A gente é mais impaciente e às vezes isso é bom. E, inclusive, né, até a própria fala da Leila no Fair Play Financeiro, porque agora vão falar que eu tô passando pano, né? Ah, tá passando pano. Ela tá certa, cara. Infelizmente, ou felizmente, né? Tem que concordar com ela. Ela tá certa quando ela fala de Fair Play Financeiro. A gente foi eliminado pros caras? Foi eliminado pros caras, é uma vergonha? É uma vergonha. Poderia ter jogado mais bola? Poderia. Só que a questão do Fair Play Financeiro, ela é gritante. Os caras estão com um jogador que eles não pagaram, né? Tem um jogador lá, um coitado do Cuiabá, não recebeu. Então, teoricamente, e ele jogou muito, inclusive, o Ranieri, hein? Jogou, bateu um absurdo também, né? Não era nem pra jogar o segundo jogo. Não, o próprio Memphis, né, cara? Esses 6 milhões que os caras tá devendo aí, os caras devem pra ele também, não pagou. Então, tipo, o cara que fez o gol da classificação, teoricamente, que dificultou o segundo jogo, não era nem pra estar jogando, se fosse ver, se fosse pelo Loucura, fair play né? financeiro. Loucura. E, enfim, deixa aí nos comentários, cara, o que você pensa a respeito. Mais um dia de Brasil, né? Mais um dia de futebol brasileiro. Agora vamos falar sobre Flaco Lopes. Flaco Lopes recebeu proposta e o que acontece aqui? Na tarde dessa terça-feira, o Palmeiras virou assunto mais uma vez, muito porque o Flaco Lopes recebeu uma proposta do Monterrey do México, inclusive fonte do Germán Garcia Grova. O Palmeiras recebeu a proposta do Monterrey nessa janela de transferência. E o que acontece? O Palmeiras não quer perder o Flaco Lopes. O Palmeiras recebeu uma proposta de 65 milhões de reais do Monterrey. Esse é o valor. O Palmeiras recebeu uma proposta de 65 milhões de reais e já respondeu, Palmeiras não vai vender o Flaco Lopes. O Palmeiras, inclusive, considera ele uma peça importante no elenco, tá entrando bem, começou a fazer gol agora, cada ano ele vai evoluindo mais, né? Ele parece um jogador, assim, foi o que eu comentei lá nos stories agora. Ele é um jogador que deve gol em jogo grande. Para mim, ele é um jogador que deve gol em jogo grande. Mas acho que o Palmeiras faz bem em recusar, porque teve todo um trabalho, né, para lapidar o Flaco Lopes, para evoluir, não sei a sua opinião, não sei a opinião dos amigos aqui. Tem gente que não gosta dele, tem gente que acha o Flaco Lopes caneludo, né? Então, eu acho que ele deve gol importante, acho que ele deve gol no jogo grande, gol contra Corinthians, por exemplo, gol em jogo cascudo, mas é um jogador importante para o time. Eu acho um jogador importante, tem bons aí atributos dentro da área, ele sabe fazer uma parede, ele sabe fazer gol de cabeça, ele tem ali o cacuete dentro da área, inclusive ele armou jogo, né, contra o Ceará, mas falta mesmo esse cacuete no jogo grande, né? Até comentei, tava falando pros caras lá. A gente pegou um Charmander, né? Demorou para evoluir ele pro Charmeleon, agora que evoluiu vai vender barato? Não pode vender barato, né? Tem que ser o preço da multa, pô. O Abel sempre cita, né, que quando ele tava lá no Lanús, né, porque quando o River tava atrás, foi por que os caras não foi buscar lá, já tava lá no mesmo país, né? E o Flaco, para mim, ele é um ótimo jogador para compor elenco, assim, eu não acho que ele é o centroavante de resolver problema de um clube grande, mas é que ajuda muito. Até falando do Brasileirão 23, que eu citei em outro vídeo, ele tem gols importantes ali, que ele entra no segundo tempo e salva ali, né, com uma finalização, esses gols de 9 que ele faz, mas é realmente quando pega esse lance de jogo grande, até com o próprio jogo que a gente vai ter agora contra o Botafogo, no jogo do primeiro turno, né, o primeiro jogo do campeonato, aí ele perde um gol ali, cara a cara, que pô, a gente já começa a cobrar, e aí ali contra o Al-Ahly, eu acredito que todo mundo, na hora que ele saiu ali cara a cara, todo mundo ficou pensando, né, o que ele vai fazer, se ele vai errar o gol, e ali ele foi muito bem, né, cara, então ele é esse cara, ele tem a sua qualidade, ele acaba devendo um pouco, é o cara para compor elenco. Agora que a gente está pedindo muito ele junto com o Vitor Roque, eu acho que a tendência é, se isso acontecer, eu espero que aconteça, eu acho que os dois vão crescer muito de produção, né? Porque a diferença de você ter um cara próximo, às vezes eu vejo o próprio Vitor Roque, os dois, né, passam por isso. Puxar um contra-ataque muito sozinho, né? O cara ainda o Vitor Roque tem velocidade, né? Ele pegou uma bola no último jogo aí que ele levou uns 3, 4 ali na força e na velocidade. O Flaco já não tem isso. Agora, quando puder juntar os dois jogando perto,
Eu acho que os dois podem crescer muito de produção. Só que daí eu acho que seria legal trazer mais um atacante. Também acho, também. Gabriel Jesus, né? Jesus poderia voltar, hein? Jesus poderia voltar pro Palmeiras, seria uma boa. O que você pensa, cara? Você é a favor? Se o Palmeiras recebe uma proposta, lembrando que o Palmeiras comprou o Flaco ali em torno de 50 milhões, foi 2021, né? Inclusive, eu até fiz um vídeo, esse vídeo é histórico, inclusive, sempre que o Flaco erra gol, os meus amigos mandam lá no grupo lá a figurinha dele, falando assim, esse é que era a thumb, né? É uma thumb minha, falando assim, é para chegar e ser goleador. É a minha thumb do Flaco Lopes. E essa thumb viralizou, cara. Viralizou. Falei, calma, mano, o cara sabe fazer gol. Mas eu gosto dele, só acho que falta o gol em jogo grande. Mas digam vocês venderiam o Flaco? Eu acho o valor muito pequeno. Eu, de fato, acho que só venderia se chegasse algo assim, pagando a multa ou algo bem estratosférico, porque o Palmeiras levou tempo para lapidar, né? Foi o que o Abel, você também comentou. O Abel leva tempo para fazer isso. Ah lá, tá até no Google, para você ter noção. Olha lá, é para chegar e ser o goleador. Olha só que beleza, bom demais. Olho nele, detalhe, o homem sabe fazer gol. Os dentinhos dele, a gente não tinha nem colocado as praquetas ainda nos dentes, tava com os dentinhos de tic-tac ainda. Olha lá, ele meteu uma placa agora, ele deu uma harmonização facial, o menino evoluiu, cara, a gente evoluiu, rapaz. Então o que você pensa, cara? Deixa aí nos comentários, você venderia Flaco Lopes ou não? Chegar alguma proposta ou segura, né? Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Comenta aí, por gentileza. Mais um vídeo para vocês, ó, entregamos aqui proposta do Flaco Lopes, já recusada pelo Palmeiras. O Palmeiras recusou, né? Não sei se eu mencionei isso. O Palmeiras recusou a proposta do Monterrey. E também tem o Corinthians sofrendo transfer ban e a Conmebol anunciando a data da final da Libertadores. Eu mencionei que foi o Monterrey, agora eu não lembro se eu falei do Monterrey. Eu falei que foi o Monterrey. Não sei. Fala agora rapidão. O Monterrey foi recusou. O Monterrey. Eu vou colocar na edição. Tá. O Palmeiras recusou uma proposta do Monterrey pelo Flaco Lopes por 65 milhões de reais. Se eu falei, você deixa aqui do mesmo jeito. Tá tranquilo, a galera entende. Beleza, meus amigos? Muito obrigado, hein? Tamo junto. Valeu pela sua audiência, pela sua paciência. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. E hypa aí, se você tá pelo celular. Clica no curtir, vai aparecer o botão hypar. Você hypa, que é também importante pro nosso vídeo. Valeu? Tamo junto. Um abração para vocês.